Jesus dá lição em filho que empurrou a mãe idosa no poço de água da roça. Ele queria sumir com ela. A casa ficava no meio do nada, em Quixadá, interior do Ceará. Paredes rachadas, telhado furado, chão de terra batida. Ali morava Dona Irene, 78 anos, uma senhora de cabelos brancos, amarrados num coque frouxo. Ela mal enxergava do olho direito e andava curvada por causa da coluna. Naquela tarde, ela estava sentada num banquinho velho, descascando mandioca para fazer a janta. Do quarto dos fundos, saiu Roberto, 45 anos, o filho único de Irene. Ele era alto, forte, mas tinha o rosto marcado pela raiva. Olhos fundos, barba por fazer, cheiro de cachaça. Roberto não trabalhava há anos. Vivia da aposentadoria da mãe, um salário mínimo que mal dava para comprar o básico. "Cadê meu dinheiro, velha?" Ele gritou, atravessando a sala. Dona Irene nem levantou a cabeça. "Filho, eu te dei tudo na semana passada. Não sobrou nada." Roberto deu um soco na parede de barro. Pedaços de reboco caíram no chão. "Mentira! Você esconde dinheiro de mim. Acha que eu sou idiota? Eu não escondi nada, meu filho. Precisamos comprar comida. O gás acabou." "Cala a boca!" ele berrou. Dona Irene tinha um segredo. Todas as noites, de joelhos ao lado da cama, ela orava pelo filho que a odiava. Os dias eram sempre iguais. Roberto acordava tarde, reclamava da comida, xingava a mãe. Dona Irene acordava antes das 5 da manhã para buscar água no poço, limpar a casa, cozinhar, lavar roupa no tanque. Tudo sozinha, tudo em silêncio. Numa manhã de sexta-feira, ela tropeçou carregando um balde de água e caiu. O balde rolou, a água se espalhou pela terra seca. Dona Irene ficou no chão, tentando levantar, mas a perna não obedecia. Roberto apareceu na porta. "Que palhaçada é essa?" "Eu caí, filho. Acho que torci o pé." Ele deu uma risada curta, sem alegria. "Então levanta. Ou vai ficar aí fingindo que tá morrendo? Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não sou seu empregado, velha inútil." Ele voltou para dentro de casa. Dona Irene ficou ali, no chão quente, por mais de 1 hora, até que conseguiu se arrastar até a parede e se apoiar para levantar. O tornozelo inchou, mas ela não chorou. Naquela noite, de joelhos, ela sussurrou: "Jesus, eu sei que o Senhor está vendo. Eu sei que o Senhor não esqueceu de mim. Me dá força para aguentar mais um dia. E salva meu filho, Senhor. Ele está perdido." No domingo, Dona Irene foi até a bodega do seu Zeca, a 15 minutos de caminhada. Ela precisava comprar arroz e feijão. O dinheiro era contado, R$ 20 que ela tinha guardado debaixo do colchão. Quando ela chegou, o dono da bodega estava conversando com outros moradores. "Dona Irene, a senhora está mancando." "É nada não, seu Zeca. Só torci o pé esses dias." Ela pegou os pacotes e foi pagar. Nesse momento, Roberto entrou na bodega. Ele estava visivelmente bêbado. As pessoas olharam para ele com desconfiança. "Mãe!" ele gritou. "Então é aqui que você esconde o dinheiro, né? Filho, pelo amor de Deus, não faz escândalo." Roberto arrancou a bolsa da mão dela e jogou no chão. Moedas e notas espalharam-se. Dona Irene se abaixou, tremendo, tentando juntar as coisas. "Olha só! R$ 20, e eu aqui passando fome." "Esse dinheiro é para comida, Roberto." "O que comida? Você só sabe gastar com besteira." Seu Zeca tentou intervir. "Rapaz, respeita tua mãe." "Cala a boca, velho. Isso não é da sua conta." Roberto pegou os R$ 20 e saiu. Dona Irene ficou ali, de joelhos no chão de cimento da bodega, juntando as moedas que sobraram. As pessoas ao redor baixaram a cabeça. Ninguém sabia o que dizer. Quando ela saiu, uma vizinha chamada Francisca a seguiu. "Dona Irene, por que a senhora aguenta isso?" Ela olhou para Francisca com olhos cansados, mas serenos. "Porque ele é meu filho, e porque Jesus aguentou coisa pior por mim." Francisca nunca tinha visto fé daquele tamanho em alguém tão quebrado. Roberto estava ficando cada vez pior. Ele não queria só o dinheiro da mãe, ele queria a casa, queria vender o terreno. Mas enquanto Dona Irene estivesse viva,
Ele não podia fazer isso. Numa noite de lua cheia, ele sentou no alpendre com uma garrafa de cachaça e começou a pensar. Pensamentos sombrios, pensamentos que ele nunca imaginou que teria. Se ela morresse, se parecesse um acidente, ninguém ia desconfiar. Ele balançou a cabeça tentando afastar a ideia, mas ela voltava. Sempre voltava. No dia seguinte, ele olhou para o poço de água nos fundos da roça. Era fundo, muito fundo. As paredes eram de pedra lisa, escorregadia. Se alguém caísse ali, ele engoliu seco. O diabo tinha plantado uma semente, e Roberto estava deixando ela crescer. Era uma terça-feira de tarde. Dona Irene foi buscar água no poço, como sempre fazia. Roberto a seguiu de longe, o coração batendo forte. Ele sentia o suor escorrendo pelas costas, mesmo com o vento fresco. Ela se aproximou do poço, amarrou a corda no balde e começou a descer. Roberto chegou perto. "Mãe!" Ela se virou assustada. "Filho, que susto! Pensei que você estava dormindo." Ele não respondeu, só ficou olhando. Dona Irene voltou a puxar a corda. Foi quando Roberto se aproximou mais. As mãos dele tremiam, o peito subia e desce rápido. Agora, ele estendeu as mãos e empurrou. Dona Irene nem teve tempo de gritar. Ela caiu no poço com um baque surdo. O som ecoou nas pedras. Depois, silêncio. Roberto ficou parado, olhando para dentro do buraco escuro. Ele não conseguia ver nada. Não conseguia ouvir nada. "Mãe!" Ele chamou baixinho. Nada. Ele deu 2 passos para trás. As pernas falharam. Ele caiu de joelhos na terra seca. O que ele tinha feito? Roberto voltou para casa cambaleando. Trancou-se no quarto. Não comeu. Não bebeu. Ficou só ali, olhando para o teto, sentindo o peso do que tinha feito. CTA 1. Se você acredita que Deus vê tudo, até os segredos mais sombrios do coração, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque essa história ainda não acabou. E você precisa ver o que acontece quando Jesus intervém. Roberto não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da mãe caindo no poço. Ele suava frio, o coração disparava. Por volta das 3 da manhã, ele finalmente caiu num sono agitado. E foi quando aconteceu. Roberto estava num lugar que ele não reconhecia. Tudo era branco. Não tinha chão, não tinha céu. Só uma luz branca que vinha de todos os lados. E então ele apareceu. Um homem vestido de branco, com olhos que pareciam atravessar a alma de Roberto. Ele não disse o nome. Não precisava. Roberto sabia quem era. Jesus. Roberto sussurrou, caindo de joelhos. Jesus não sorriu. Ele apenas olhou. Roberto, o que você fez? Eu não queria. Eu não sei o que deu em mim. Você sabe. Você planejou. Você decidiu. Você empurrou sua mãe no poço porque queria o dinheiro dela, porque queria a terra dela, porque você a odiava. Roberto começou a chorar. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Jesus deu um passo à frente. Você acha que eu não vi? Você acha que eu não estava lá? De repente a cena mudou. Roberto se viu assistindo a tudo de fora. Ele viu a si mesmo empurrando a mãe, viu ela caindo. Mas agora ele viu algo que não tinha visto antes. Dona Irene não morreu. Ela caiu numa saliência de pedra a poucos metros da superfície. Bateu a cabeça, ficou desacordada, mas estava viva. E embaixo dela, na água escura do poço, havia uma luz que a protegia. Jesus continuou. Eu segurei ela, porque ela é minha filha. E porque mesmo depois de tudo que você fez, ela ainda orava por você. A cena mudou novamente. Roberto viu sua mãe, todas as noites, de joelhos ao lado da cama. Senhor, salva meu filho. Ele está perdido, mas eu sei que o Senhor pode alcançar ele. Roberto soluçou. Ela orava por mim toda noite, durante anos. Enquanto você a xingava, batia, humilhava, ela orava. Jesus mostrou mais. Roberto se viu ainda criança. Dona Irene costurando de madrugada para comprar um tênis novo para ele.
Roberto adolescente. Dona Irene vendendo as alianças de casamento para pagar a fiança dele quando foi preso. Roberto adulto. Dona Irene dando o último pedaço de pão para ele comer, enquanto ela fingia que não estava com fome. A vida inteira ela tinha se sacrificado e ele tinha retribuído com ódio. Jesus olhou fundo nos olhos de Roberto. Você tem uma escolha agora. Você pode deixar ela morrer ali, ou pode salvá-la. Mas se você escolher salvá-la, vai ter que mudar, de verdade, não só da boca para fora. Eu juro que eu vou! Roberto gritou desesperado. Então acorda e corre. Roberto acordou num pulo. Estava encharcado de suor. O sol já estava nascendo. Ele correu para fora da casa, tropeçando, caindo, levantando de novo. Chegou no poço e gritou: Mãe, mãe! Silêncio. Ele pegou a corda, amarrou na cintura e começou a descer. As mãos sangravam com o atrito. Ele não ligava. Desceu rápido, desesperado, e a viu. Dona Irene estava desmaiada na saliência de pedra, a cabeça sangrando. Mas o peito subia e descia. Ela estava viva. Roberto a pegou no colo, amarrou a corda nela com cuidado e gritou para cima: Me ajuda, Jesus! Me ajuda! Ele começou a subir, puxando a mãe com uma força que ele não sabia que tinha. Quando chegou na superfície, ele a deitou na grama e encostou o ouvido no peito dela. O coração batia. Ele chorou como nunca tinha chorado na vida. Perdoa eu, mãe. Perdoa eu. Roberto carregou a mãe nos braços até a estrada e parou uma caminhonete que passava. Levaram Dona Irene para o hospital da cidade. Ela tinha uma concussão leve, alguns hematomas, mas ia ficar bem. Quando ela acordou, no dia seguinte, Roberto estava sentado ao lado da cama segurando a mão dela. Os olhos dele estavam vermelhos e inchados. Filho, mãe, eu fiz uma coisa horrível. Eu empurrei você no poço. Eu queria que você morresse. Dona Irene fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu sei. Roberto levantou a cabeça, chocado. Você sabe? Eu vi você chegando. Eu vi o olhar nos seus olhos. Eu sabia. Então por que você não gritou? Por que você não fugiu? Ela abriu os olhos e olhou para ele. Porque eu confio em Jesus. E porque eu nunca vou desistir de você. Roberto desabou. Ele colocou a cabeça no colo da mãe e chorou como uma criança. Eu sou um monstro. Eu não mereço seu perdão. Dona Irene passou a mão nos cabelos dele, devagar. Jesus me perdoou quando eu não merecia. Quem sou eu para não perdoar você? Naquele quarto de hospital, um milagre aconteceu. Não foi a cura do corpo, foi a cura da alma. CTA 2. Se você acredita no poder do perdão de uma mãe e no amor de Jesus que transforma até o coração mais duro, compartilha esse vídeo agora. Marca aqui nos comentários alguém que você ama e precisa fazer as pazes. E se inscreve no canal, porque essa história ainda tem uma reviravolta emocionante. Roberto não voltou para casa naquele dia, nem no outro. Ele ficou no hospital cuidando da mãe. Quando ela recebeu alta, ele a levou de volta para o sítio. Mas agora tudo era diferente. Ele limpou a casa de cima a baixo, consertou o telhado, pintou as paredes, plantou feijão e milho na roça. Acordava cedo, antes da mãe, para buscar água no poço. O mesmo poço onde quase cometeu um crime. Toda vez que passava por ali, ele se ajoelhava e orava. Jesus, obrigado por me dar uma segunda chance. Obrigado por não ter desistido de mim. Dona Irene observava tudo calada. Ela via o filho novo que estava nascendo do filho velho e agradecia a Deus em silêncio. 3 meses depois, Roberto conseguiu um emprego numa fazenda vizinha. Ele trabalhava duro, ganhava pouco, mas era honesto, guardava metade do salário e dava tudo para a mãe. Mãe, isso é seu, para a senhora comprar o que quiser. Filho, você não precisa. Eu preciso sim. Eu tenho uma vida inteira para compensar. Um dia, Roberto voltou para casa com uma sacola. Dentro tinha um vestido novo, azul claro, com flores bordadas. Isso é para a senhora, mãe. Para a senhora ir na igreja domingo.
Dona Irene abraçou o filho e chorou. No domingo seguinte, Dona Irene e Roberto foram juntos para a igreja da cidade. Era uma igrejinha simples, de paredes brancas e bancos de madeira. As pessoas ficaram surpresas ao ver Roberto ali. Ele tinha fama ruim na região. Todo mundo sabia como ele tratava a mãe. Depois do culto, o pastor chamou. Alguém quer dar um testemunho? Roberto levantou a mão. As pessoas murmuraram. Dona Irene segurou a mão dele, encorajando. Ele foi até a frente, nervoso. Eu não sei falar bem, mas eu preciso contar o que Jesus fez na minha vida. E então ele contou tudo. O ódio, a bebida, o plano de matar a mãe, o poço, o sonho com Jesus, o perdão. Quando terminou, a igreja estava em silêncio. Algumas pessoas choravam. Eu era um monstro, mas Jesus não desistiu de mim e minha mãe também não. Se vocês estão passando por alguma coisa, se vocês acham que não tem mais jeito, olha para mim. Se Jesus me transformou, Ele pode transformar qualquer um. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. Dona Irene chorava no banco da frente. Aquele era o filho que ela sempre tinha pedido em oração. 6 meses depois, Dona Irene recebeu uma carta registrada. Era do advogado da prefeitura. Ela pediu para Roberto ler. Mãe, diz aqui que o terreno da senhora vai ser desapropriado. Eles vão construir uma estrada nova que passa bem aqui. E vão pagar... Ele parou incrédulo. Vão pagar 200 mil reais de indenização. Dona Irene arregalou os olhos. 200 mil? Sim. E diz que a senhora vai receber uma casa nova no reassentamento, com 3 quartos, banheiro dentro, água encanada. Eles se entreolharam. Roberto começou a rir e a chorar ao mesmo tempo. Mãe, se eu tivesse vendido esse terreno antes, se eu tivesse conseguido fazer o que eu queria, eu ia ter vendido por 10 mil, no máximo, e ia ter gastado tudo com bebida. Dona Irene sorriu. Deus sabia. Ele sempre soube. Roberto a abraçou. Eu ia ter matado a senhora por causa de dinheiro. E agora Deus está dando mais do que a gente sonhou. Não por causa de mim, por causa da senhora. As orações de Dona Irene tinham sido semente, e agora estava colhendo muito mais do que plantou. A casa nova ficava numa vila tranquila, com ruas asfaltadas e vizinhos amigáveis. Dona Irene agora tinha 83 anos. Usava óculos novos, andava com uma bengala bonita que Roberto tinha comprado. Mas a coluna ainda era torta, marca dos anos de trabalho duro. Roberto tinha 50 anos, estava sóbrio havia 5 anos. Trabalhava como caseiro numa fazenda e estudava à noite para tirar o diploma do ensino médio. Ele tinha um caderninho onde anotava versículos da Bíblia. Numa tarde de sábado, eles estavam sentados no alpendre da casa nova, tomando café. Uma vizinha passou e acenou. Dona Irene, seu filho é uma bênção. Ela sorriu. Sempre foi. Eu só precisava ter paciência para ver. Roberto olhou para a mãe. Eu não merecia você, mãe. Nenhum de nós merece o amor que recebe, filho. Mas Deus dá mesmo assim. Ele segurou a mão dela, enrugada e calejada. Obrigado por não ter desistido de mim. Dona Irene apertou a mão do filho de volta. Eu nunca ia desistir, porque Jesus nunca desistiu de mim. O sol começava a se pôr no horizonte. A brisa era suave. Dentro da casa, na mesinha da sala, havia uma foto emoldurada. Dona Irene e Roberto, no dia da formatura dele no ensino médio, abraçados, sorrindo. Aquela não era só a história de um filho que foi transformado, era a história de um Deus que nunca desiste e de uma mãe que orou até ver o milagre. CTA final. Se essa história te tocou no coração, deixa o like agora. Se você tem uma mãe guerreira como Dona Irene, comenta "Eu amo minha mãe" e marca ela aqui. Se você acredita que Jesus pode transformar qualquer pessoa, compartilha esse vídeo para alguém que está precisando de um milagre. E se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem histórias reais de fé, transformação e milagres de Deus. Deus abençoe você e sua família. A gente se vê no próximo vídeo.